Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos abordar um tema assim central na fé cristã, a missão, mas com um olhar específico, sabe? Não aquela ideia de missão só para especialista ou para quem viaja para longe. A gente vai ver a missão como uma vocação, uma tarefa de cada um de nós que tem fé. E para essa exploração, a gente se baseando em partes de um trabalho muito interessante, uma pesquisa de pós-graduação em missiologia, é da irmã Luzinete Maria, e o título já diz muito: Missão, como tarefa de todos. Então a ideia aqui é a gente ir fundo, sabe? Entender de onde vem essa visão, quais os obstáculos que ela encontra hoje, que são bem reais, e claro, pensar nesse convite para cada um redescobrir, quem sabe até despertar o seu lado missionário. Ok, então vamos começar a desenrolar isso. Oi, é um tema fundamental, né? E parece que hoje ele ganha uma urgência especial. A gente vive numa época de muita busca por sentido, não acha? Em meio a tanta coisa fragmentada, tanta mudança rápida, as pessoas buscam um norte, uma direção, e essa ideia central que a irmã Luzinete traz e que a gente vai conversar sobre é justamente isso. A missão, ela não é uma invenção nossa. Ela nasce, ela transborda de Deus mesmo, da Trindade. Mas não fica só na teoria, né? Ela se torna concreta na história através de gente, de uma comunidade. Um povo que caminha junto, e esse povo tem essa tarefa dupla: anunciar o evangelho, a boa notícia, e ao mesmo tempo buscar uma salvação que não é só para a alma individual, mas que mexe com as relações, com as estruturas sociais. A Evangelii Gaudium, né, do Papa Francisco, que o texto cita bastante, fala muito disso. Então nossa conversa vai passar por aí. As bases teológicas, os desafios de hoje e, no fim, esse chamado para agir que o texto deixa. Ótimo ponto de partida. E o trabalho da irmã Luzinete começa bem aí, nessas bases, no que ela chama de seio da Trindade. Ela até usa uma citação de um autor, Suez, que é bem forte. Diz que a mensagem principal da missão é a esperança que vem da ressurreição de Jesus. A ressurreição como a vitória da vida, sabe? Contra tudo que nega a vida. O foco, então, seria comunicar essa obra redentora de Cristo, mostrar o amor de Deus Pai, e o texto diz que isso acontece primeiro pelo anúncio querigmático, o tal do querigma. O que seria exatamente isso, de forma simples? Claro. O querigma, de forma bem direta, é o coração da fé cristã. Aquele primeiro anúncio, sabe? É dizer, olha, Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, ele está vivo e oferece salvação, vida nova, para quem crê nele. Ponto. É a essência antes de entrar nos detalhes da doutrina ou nas regras de conduta. É aquele impacto inicial que busca tocar o coração mesmo, provocar uma resposta de fé, um encontro. A irmã Luzinete, quando destaca isso, está dizendo que a missão começa por aí, por essa comunicação vital, esse convite fundamental. Entendi. Então não é começar com a lista do que pode e não pode, mas com um convite para um relacionamento. Com alguém vivo. E como isso acontece na prática? O texto fala de um povo peregrino e evangelizador. Isso soa bem diferente de alguém agindo sozinho, né? Exatamente. O que é fascinante aqui, eu acho, é essa força da comunidade. Missão não é para herói solitário. Deus age na história humana, ele entra na cultura, caminha com seu povo. E o texto destaca que essa salvação que Deus oferece tem um olhar especial para os pobres, para os que estão à margem. Não é só pensar numa salvação espiritual lá para o futuro depois da morte, não. É buscar transformar aqui e agora, inclusive as estruturas injustas que geram pobreza, que excluem. É uma salvação completa, integral. E essa missão toda, ela é apresentada como algo vivo, dinâmico, uma constante na vida da igreja. Precisa sempre ser aprofundada, repensada, buscando inspiração nos testemunhos de fé que vieram antes. Não é um projeto que acaba, sabe? É o jeito de ser da comunidade cristã no mundo. Essa ideia de missão constante, que quer transformar estruturas, nossa, com certeza encontra muito obstáculo hoje em dia. O trabalho da irmã Luzinete descreve bem esse cenário atual, né? De muita fragilidade, de fragmentação.
Fala do peso de algumas ideologias, do individualismo que fecha a gente, sabe? De um certo racionalismo que descarta o espiritual, uma supervalorização da ciência como se fosse a única resposta para tudo, e até ataques diretos à dignidade da pessoa humana. Tudo isso parece que cria um ambiente que facilita se afastar de Deus, né? Gerando aquele vazio, aquela falta de sentido. É aqui que fica realmente interessante pensar como a missão entra nisso tudo. Sem dúvida. Esse é o campo de jogo da missão hoje. E é um campo complexo, não dá para negar. O texto aponta que essa realidade toda desafia muito a prática missionária que a gente conhecia. Não dá mais só para repetir as mesmas fórmulas. Precisa parar para pensar, precisa ter criatividade pastoral para achar novos jeitos de comunicar aquela mensagem do querigma. E tem uma fonte que o texto cita, um autor chamado Santos. Ele é mencionado para dizer que a pandemia da Covid-19 deixou isso ainda mais claro. Aquela crise toda forçou a gente a redescobrir como ser igreja, como estar perto, como fazer missão quando não dava para ter contato físico. Foi tipo um laboratório forçado de inovação missionária. E essa necessidade de se adaptar parece que está bem alinhada com os alertas do Papa Francisco, que o texto também traz lá da Evangelii Gaudium. Ele aponta uns riscos bem específicos do nosso tempo, certo? Sim, e são alertas bem fortes, viu? O Papa Francisco, nesse documento, ele diagnostica uma coisa que ele chama de tristeza individualista, que nasce daquele coração que está muito confortável, meio avarento, sabe? Da busca meio doentia por prazeres que são só superficiais, da consciência que se fecha nela mesma. Ele diz que quando a vida interior da pessoa se fecha nos próprios interesses, aí não tem mais espaço para os outros, principalmente para os pobres. A voz de Deus fica difícil de ouvir. A alegria do amor de Deus se apaga. E o resultado, ele alerta, é um ressentimento, uma vida que vai ficando medíocre, sem brilho, sabe? Longe daquela vibração do espírito que a fé deveria trazer. É um diagnóstico, assim, bem contundente de como o consumismo, o individualismo podem minar a experiência de fé por dentro. Puxa, que análise forte mesmo. E dentro desse cenário todo, o trabalho da irmã Luzinete destaca 2 desafios ainda mais específicos para a missão. O primeiro é o que ela chama de impacto limitado da igreja. O que seria isso na prática? É a constatação, talvez um pouco dolorida para quem está na linha de frente da igreja, né? De que para muita gente hoje, na sociedade, a instituição igreja parece que perdeu a relevância. É vista como algo antigo, que não serve mais para nada, inútil, ou, em alguns casos, até como intolerante, prejudicial. E essa percepção que vem de fora, segundo o texto, pode acabar gerando um efeito dentro dos próprios fiéis. Um sentimento de desânimo, sabe? De insignificância. Como se o esforço de evangelizar fosse em vão, porque o mundo parece não querer ouvir. É um desafio para a autoestima da própria igreja, digamos assim. Entendo. É como tentar nadar contra uma correnteza de indiferença ou, às vezes, até de hostilidade. E o segundo desafio específico que ela menciona é a globalização. A gente costuma pensar na globalização como algo que conecta, né? Mas o texto parece ter uma visão mais crítica. Sim, e aqui de novo tem um eco forte da Evangelii Gaudium ali a partir do número 52, mais ou menos. O texto da irmã Luzinete reconhece, claro, que a globalização tem pontos positivos. Mais troca de informação, aproximação cultural, mas ele foca na crítica que o Papa faz aos efeitos colaterais de um certo jeito de globalizar. O aumento da pobreza para muitos, o trabalho ficando precário, a cultura do descarte, onde parece que tem gente que é supérflua, sabe? Isso gera desespero, falta de futuro. E a igreja, nessa visão, não pode se fazer de desentendida. Ela é chamada a encarar de frente o problema da pobreza, da desigualdade que só cresce, que muitas vezes é convenientemente ignorado ou até justificado por discursos de modernidade, de progresso. Isso levanta uma questão importante, né? Como é que a missão pode ser esse fermento de transformação nesse mundo globalizado tão cheio de contrastes? Exato. Se esses são os desafios, o vazio, a sensação de irrelevância da igreja, os efeitos ruins da globalização, como é que a missão pode responder? Que caminhos o material aponta? Bom, se a gente conectar isso com o quadro geral que a gente está desenhando, a necessidade urgente é de renovação. Não é abandonar a missão, de jeito nenhum,
mas é repensar ela o tempo todo. As respostas precisam vir de uma escuta atenta do que está acontecendo, dos anseios, das dores, das perguntas das pessoas hoje. E o trabalho da irmã Luzinete sugere 2 caminhos principais: o diálogo e a enculturação. Vamos explorar esses 2. O diálogo parece essencial num mundo tão diverso. Com certeza. Num cenário multicultural, multirreligioso como o nosso, a missão não pode chegar impondo, né? Ela precisa buscar, sem cansar, o diálogo. O texto até lembra que isso não é bem uma novidade na igreja, mas que esse tema ganhou uma força nova depois de uns períodos em que houve um certo receio, talvez um medo de que o diálogo pudesse, diluir a identidade, comprometer a unidade da fé. Mas hoje, essa necessidade de construir pontes é vista como essencial mesmo. E a enculturação? Você já mencionou antes, mas o que significa isso na prática? É fácil? Enculturação é um conceito-chave. E como o texto menciona, citando uma fonte específica, o mensageiro de Santo Antônio é objetivamente difícil. Basicamente, é o esforço de fazer a mensagem do Evangelho criar raízes dentro de uma cultura específica. Não é só traduzir a Bíblia para a língua local, é mais profundo. É permitir que a fé converse com os valores daquele povo, com os símbolos, com as linguagens, as tradições, de um jeito que o cristianismo não seja visto como algo de fora, imposto, sabe? Mas como algo que floresce de verdade naquele chão cultural. O Papa Francisco, segundo o texto, insiste muito nesse caminho, porque disso depende a vitalidade, a autenticidade da evangelização. Sem enculturação, corre o risco de ter um cristianismo meio superficial ou comunidades que não se sentem realmente em casa na fé. Faz todo sentido. É como deixar a semente do evangelho criar raízes de verdade em cada tipo de terra, né? Além dessas estratégias, o texto também vai buscar força em exemplos da Bíblia, né? Para dar um impulso. Sim, busca inspiração ali, nos relatos. Um exemplo que o texto cita é a confiança de Pedro, lá no Evangelho de Lucas. Jesus, depois que os pescadores passaram a noite toda sem pegar nada, manda Pedro jogar as redes de novo em águas mais fundas. A lógica, a experiência, tudo dizia para não fazer isso. Mas o Pedro, mesmo cansado, talvez até duvidando um pouco, ele responde: Mestre, a gente trabalhou a noite inteira e não pegou nada, mas por causa da tua palavra vou jogar as redes. E o resultado a gente sabe, né? Uma pesca enorme, milagrosa. O texto usa isso para mostrar a importância de confiar na palavra de Jesus, mesmo quando tudo parece contra. A força da missão não vem só do nosso esforço, mas do poder da palavra dele quando a gente acolhe com fé. Que imagem bonita essa da fé vencendo o desânimo. E tem outro exemplo bíblico que se destaca. Tem sim. As últimas instruções de Jesus para os discípulos, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é fundamental. Primeiro, ele estabelece a promessa e a importância central do Espírito Santo. A missão não é na força do braço, é na força do Espírito. Segundo, ele define o alcance da missão, o mundo todo, até os confins da terra. E terceiro, mostra essa continuidade entre o que Jesus fez e o que a igreja tem que fazer. Os discípulos não são só repetidores, são testemunhas, representantes que continuam a presença e a obra de Jesus no mundo, capacitados pelo Espírito. Essa ideia de ser testemunha, de continuar a obra, me leva a outro conceito que o texto traz, o discípulo missionário. O que define essa figura? O conceito de discípulo missionário, que é muito forte aqui na América Latina, principalmente depois do documento de Aparecida, e que o texto referencia através das diretrizes da Igreja no Brasil, ele descreve o cristão que junta duas coisas que não dá para separar: ser seguidor de Jesus, o discípulo, e ser enviado por ele, o missionário. Não adianta só aprender, tem que anunciar. Não adianta só receber, tem que partilhar. Esse discípulo missionário é alguém chamado a ler o mundo de hoje, com todas as suas sombras e desafios, como diz o texto, mas com os olhos da fé. É um convite a tentar discernir os sinais dos tempos, sabe? Tentar perceber onde e como Deus está agindo no mundo hoje, mesmo no meio dos problemas, e com a ajuda do Espírito Santo, claro. E para que tudo isso?
para servir ao reino de Deus, que, como Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João, é um projeto de vida plena para todos. Então, ser discípulo missionário é estar conectado com o mundo, tentando entender o que acontece, mas à luz da fé para poder agir e transformar. Parece um desafio e tanto, pensando na complexidade toda que a gente já falou. E essa complexidade já era percebida há tempos, viu? O texto cita uma reflexão importante de São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Missio. Lá ele já descrevia a situação religiosa do mundo como diversificada e mutável. Olha só, ele já apontava para coisas que hoje são ainda mais fortes. As grandes migrações, o crescimento doido das cidades, a situação dos refugiados, a secularização, a perda da fé em países que eram muito cristãos, mas, ao mesmo tempo, a força surpreendente do evangelho em culturas que não eram cristãs. E também o surgimento de novos movimentos religiosos, messianismo, seitas. O próprio João Paulo II reconhecia ali a dificuldade de aplicar as categorias antigas da igreja, os métodos missionários de sempre, a esse cenário que não para de mudar. A realidade desafia a gente a ser criativo, flexível. Então, o que tudo isso significa no fundo? Diante de tanto desafio, tanta complexidade, tantas estratégias, onde é que está o centro, o coração dessa missão toda? O trabalho da irmã Luzinete defende que o ponto central, o coração mesmo de tudo, é o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ela usa como modelo aquela relação única, íntima, que Jesus mostrava ter com o Pai. Lembra do episódio no templo, quando ele era menino? E diz que precisa estar na casa do Pai. Ou quando ele afirma que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Essa comunhão profunda é a fonte. O texto afirma uma coisa fundamental. O ser humano foi feito para amar e ser amado. Não dá para viver sem amor. E é em Jesus Cristo que essa verdade sobre nós e sobre o mistério da redenção se revela por completo. Portanto, para alguém se entender de verdade, para achar sentido na vida, mesmo no meio da angústia, da incerteza, da fragilidade, o caminho é se aproximar de Cristo. A missão nasce daí, desse encontro. E que tipo de impacto tem esse encontro? Ele muda as coisas? Um impacto transformador. O texto bate muito nessa tecla. Assim como Jesus mudou radicalmente a vida daqueles primeiros discípulos lá na Galileia, ele continua transformando a vida de quem hoje se deixa encontrar por ele. E esse encontro pessoal não é só um sentimento, não. Ele começa um processo concreto. O documento de Aparecida que o texto cita fala que esse encontro leva à conversão, que é a mudança de vida, à comunhão, viver junto em comunidade, e à solidariedade, se comprometer com os outros, especialmente quem mais precisa. Tudo isso baseado no amor da Trindade de amor. Seguir Jesus, ser discípulo, significa tentar viver como ele viveu, assumir o mandamento dele, o do amor. E isso, como consequência quase natural, como diz Aparecida de novo, leva a fazer a tal da opção preferencial pelos pobres, olhar o mundo a partir deles. E também a abraçar a cruz, ou seja, aceitar as dificuldades, as renúncias que vêm junto com seguir Jesus de verdade. É um caminho que exige bastante, mas que nasce de um encontro de amor, pelo que você diz. E assim a gente chega no chamado final que o trabalho da irmã Luzinete faz depois dessa análise toda. Sim, o texto vai concluindo, reafirmando essa busca constante para que os valores do Evangelho, que a gente vê em Jesus Cristo, o grande missionário do Pai, encontrem lugar, encontrem eco no coração das pessoas hoje. E a ideia central do trabalho é repetida com força. A missão não é algo extra, não é só para alguns. Ela faz parte da identidade cristã, é tarefa de todos. Ninguém está fora dessa. Ninguém está dispensado dessa responsabilidade que nasce lá no batismo. E qual é o grande objetivo que ela aponta no final? Para que tudo isso? O propósito que fica claro é despertar em cada um de nós aquele ser missionário que talvez esteja adormecido lá dentro. É provocar, sabe? Incentivar uma experiência pessoal transformadora com Jesus, que é o modelo de missionário. O texto termina com uma citação que eu achei muito bonita, sobre ser autêntico e se relacionar. Quanto mais uma pessoa é ela mesma, tanto mais ela se abre para o relacionamento e o crescimento responsável. Ou seja,
Ser missionário não é colocar uma máscara, cumprir um papel. É ser quem você é de verdade, a partir desse encontro com Cristo, e deixar isso transbordar para o mundo em serviço, em anúncio. Então, se a gente for fazer uma síntese rápida do que a gente explorou aqui, a partir do trabalho da irmã Luzinete Maria, vimos que a missão não começa na gente, mas lá na Trindade, e se vive em comunidade como um povo que caminha. Ela enfrenta, sim, desafios enormes hoje. O individualismo que fecha, a fragmentação social, cultural, uma globalização que muitas vezes exclui e descarta pessoas. Mas, diante disso, a fé oferece respostas. O caminho do diálogo entre culturas, entre religiões, o esforço da enculturação para o Evangelho criar raízes locais e a força que vem da Bíblia, dos mandatos de Jesus, que inspiram confiança na palavra, ação movida pelo Espírito. No coração de tudo, a mola mestra é o encontro pessoal com Jesus Cristo, que transforma e nos faz discípulos missionários. A mensagem principal que fica é essa: missão não é um setor da igreja, é parte essencial da vida de quem tem fé. É um chamado para todo mundo despertar e colocar em ação esse potencial missionário que está dentro de cada um. Fica realmente uma reflexão bem profunda sobre o nosso próprio lugar nisso tudo, né? Se essa visão da missão como tarefa de cada um é real, como ela pode tomar forma nas diferentes realidades, nos contextos de vida tão variados que existem. E será que a própria fragmentação do mundo que o texto aponta como desafio não poderia, de um jeito meio inesperado, criar novas brechas, novas necessidades, talvez até uma busca mais profunda, onde esse ser missionário que estava talvez adormecido pode encontrar um lugar para se expressar de jeitos novos? E pensando mais adiante, a partir do texto, se a missão essencial é levar a obra redentora, o amor de Deus, justamente onde tem esse vazio existencial, como é que esse despertar missionário de cada um pode virar coisa concreta? Como ele sai das atividades formais da igreja e aparece nas nossas atitudes do dia a dia, na família, no trabalho, nas relações, no jeito como a gente encara os problemas do nosso tempo. É uma questão que fica no ar. Agradecemos a companhia de todos nesta nossa análise.